Pois bem, meus amigos, que a campanha de Flávio Bolsonaro seria difícil a gente já sabia, mas eu, pelo menos, não imaginava que a coisa seria tão difícil dentro da própria direita. E, sinceramente, eu gostaria de, nesse vídeo, falar somente sobre os novos dados que saíram sobre o escândalo do Banco Master, o chilique que a promotora do Rio de Janeiro teve por causa da fé cristã, algumas coisinhas que estão passando no Congresso e ninguém está vendo. E sim, eu vou falar sobre isso, mas eu sou obrigada aqui também a comentar os novos tiros nas costas que a direita está dando em Flávio Bolsonaro. Temos a Michelle aproveitando o capital político do PL Mulher para fundar o seu próprio movimento. O Tarcísio torcendo ostensivamente para que Flávio perca e talvez até trabalhando muito nos bastidores para que isso aconteça. E também temos o Sóstenes achando que seria uma ideia maravilhosa expor a intimidade de Bolsonaro no podcast da UOL. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Vamos começar aqui com essas novas informações a respeito do escândalo envolvendo o Banco Master. E o Globo traz dossiês e intimidação de inimigos. A gente já tinha visto com relação ao Lauro Jardim e agora temos aí novos elementos. O Mendonça vê contornos de máfia, porque na minha opinião é exatamente isso que eles faziam, um trabalho de máfia, na atuação de publicitário que agia junto a Vorcaro. Tiago Miranda atuou com o banqueiro contra pessoas encaradas como obstáculos do dono do Master, entre elas o CEO do Itaú, Milton Malurri Filho, e a jornalista Malu Gaspar. Então, o seu Tiago estava aí elaborando dossiês, pegando alguns podres, e isso, pessoal, talvez seja a resposta de um outro caso muito emblemático que a gente vê hoje em dia, que é o caso do jornalista Reinaldo Azevedo, que mudou completamente de postura, escreveu diversos livros mostrando as maracutaias do PT e hoje é um ferrenho defensor do governo. O que, na minha opinião, deve ter acontecido é algo nesse nível aqui. Algum tipo de dossiê, mas pesadíssimo, porque para a pessoa virar de 8 para 80, a coisa tem que ser pesada mesmo. E saiu aqui mais uma matéria dando conta aí de que o Vorcaro pagou até 2 milhões para influenciadores atacarem o Banco Central. A Operação Compliance Zero da PF aponta que o ex-banqueiro usou fundos das fraudes do Master para emplacar campanha de desinformação nas redes sociais. E eu já falei sobre esse caso, saiu inclusive a lista dos influenciadores, muitos aí ditos de direita, que vieram com aquele moralismo, oh meu Deus, Flávio Bolsonaro, Dark Horse, enquanto eles foram as pessoas que receberam o dinheiro roubado aí do Vorcaro para fazer propaganda do banqueiro através da descredibilização do Banco Central. Mas vamos adiante, vamos falar aqui sobre o tema principal, a primeira notícia das facadas nas costas que Flávio anda tomando, vem do seu Sóstenes. E, sinceramente, para quê? Qual a necessidade disso aqui? Deputado conta que Michelle deu aula de beijo para o Bolsonaro. Relato de Sóstenes Cavalcante foi feito no podcast de Adriana Negreiro sobre a trajetória de Michelle, incluindo bastidores do início do namoro. Bom, eu não vou colocar o áudio aqui, mas ele comenta um áudio que circulou bastante ontem nas redes sociais. Ele comenta intimidades de Michelle com Bolsonaro, que eu gostaria muito que fosse, inclusive, uma invenção da cabeça dele. Mas ele fala claramente que foi a própria Michelle que saiu por aí espalhando as intimidades do casal, o que já me faz, assim, suspeitar do caráter de uma esposa que espalha suas intimidades com o marido por aí. Eu acho esquisito. Pode falar aqui nos comentários o que vocês acham, já que a coisa tá pública, acho que eu tenho o direito de comentar. Agora, para que no meio do turbilhão que estamos vivendo, numa eleição super séria, o Sóstenes faz um troço desse? É por inocência? É por mau caráter? É para aparecer? Me fala, por favor, o que vocês acham aqui nos comentários, porque eu achei isso aqui extremamente desnecessário e ridículo, para dizer o mínimo. Tarcísio também aparece aí em uma matéria, eu vi no Estado de Minas,
E se liga a manchete. Aliados de Tarcísio veem derrota de Flávio Bolsonaro como chance para 2030. Interlocutores do governador de São Paulo avaliam que uma vitória de Lula enfraqueceria o clã e reabriria caminho para uma candidatura presidencial daqui a 4 anos. Vamos também aqui dar o benefício da dúvida. Pode ser que o estado de Minas tenha escrito uma matéria fraudulenta e que isso seja uma mentira. Bom, neste caso, Tarcísio tem a obrigação de vir a público, como diversas vezes ele fez quando era do interesse dele, para desmentir a mídia. Enquanto Tarcísio não vier a público desmentir essa notícia e começar a trabalhar efetivamente na campanha do Flávio Bolsonaro, eu tendo a acreditar nisso daqui. Porque assim, olha como tudo se encaixa. Olha só o que eles contam. Que os aliados do Tarcísio apostam que Lula vai vencer em outubro. Eles estão vendo já o Flávio como derrotado. E não veem esse cenário como necessariamente ruim. Então, para eles, o Lula ganhando é uma oportunidade do Tarcísio ser o presidente em 2030. Que se danem os presos do 8 de janeiro, que se dane o Bolsonaro mantido no cárcere, que se dane o povo sem conseguir comprar comida no mercado porque os preços não param de subir, mais 4 anos do governo Lula seria catastrófico, que se dane as comunidades aí sendo tomadas pelo narcoterrorismo. O importante é o projeto Tarcísio 2030, segundo a matéria do Estado de Minas. Se o Tarcísio não vier a público desmentir isso aqui, aí fica complicado, né? Uma derrota de Flávio enfraqueceria o clã e abriria espaço para que o governador de São Paulo chegasse a 2030 novamente como um dos principais presidenciáveis. A aposta é que, reeleito em São Paulo, Tarcísio preserva capital político no maior colégio eleitoral do país e volte a ser cogitado para disputar o Planalto daqui a 4 anos. E, sinceramente, pessoal, o que me faz levar em conta que essa matéria pode realmente ser verdadeira é a postura do próprio Tarcísio. O Lula, inclusive, tomou uma multa para pedir voto para Tebet e para Marina, enquanto o Tarcísio fica nessa, ai, na hora certa, ai, agora eu sou governador, ai, não sei o quê. Eu vou mostrar para vocês como tá o cenário em São Paulo e como a hora certa já passou. Esse pessoal tem que apoiar o Flávio, ou então tira a máscara e fala assim, olha só, eu tenho um novo projeto, o bolsonarismo é o bolsonarismo, e eu tenho aqui outro projeto. Sejam, pelo menos, verdadeiros com o seu eleitor. Olha só a sequência de notícias sobre a situação em São Paulo, que é quem pode, sim, decidir a eleição, o maior colégio eleitoral do país. Os petistas estão patinando. Ó. Petistas apontam um erro de cálculo de Lula que pode ficar sem palanques em 2 colégios eleitorais super importantes, São Paulo e Minas Gerais. Insistência em Rodrigo Pacheco fez o PT correr atrás do prejuízo e agora deve lançar candidatura própria sem força para o segundo turno. Ou seja, no segundo turno, Lula não vai ter palanque em Minas Gerais. E isso pode acontecer em São Paulo também, na disputa entre Tarcísio e Haddad. Mas será que no segundo turno é só o Lula que vai ficar sem palanque? O Tarcísio vai dar palanque pro Flávio ou vai ficar nessa daqui de torcer para ele perder para que em 2030 ele possa finalmente se alavancar aí como candidato à custa da vida de pessoas. Estamos falando da vida de pessoas que estão passando fome e que estão no cativeiro, em cima de cadáveres, né? Super bacana. E aqui essa matéria da Veja mostra como que tá o duelo entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do país, segundo a pesquisa da Datafolha. Ok, temos todas aquelas ressalvas com relação ao Datafolha, mas isso daqui me parece bem realista. Ó. A nova pesquisa sobre o Palácio Planalto mostra que o Lula e o Flávio estão ali meio que empatados no maior colégio eleitoral. No levantamento estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, ambos aparecem com 35% nas intenções de voto. Aí fala sobre os outros candidatos aqui, né? E temos mais informações aqui embaixo. Em um eventual segundo turno, o Flávio registra 46%, enquanto o Lula 43%. Então notem que o percentual está apertadíssimo. E uma entrada de Tarcísio de forma ostensiva nessa campanha, fazendo vídeo com o Flávio, levantando o pulso do Flávio, levando o Flávio para os eventos, poderia virar esse jogo. Então, enquanto o Tarcísio não mostrar que realmente ele está com o Flávio, que ele quer o Flávio, matérias como essa daqui farão o eleitor pensar muito
se isso é ou não verdade. E se for verdade, isso daqui é uma das maiores canalices que eu já vi na política. Mas vamos adiante. O Bolsonaro vai fazer uma carta para definir os palanques de Flávio. Jair Bolsonaro deve assinar carta de próprio punho endossando escolhas regionais da pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. A apuração da Débora Bergamasco. Eu cheguei a comentar isso, o André Fernandes falou em uma entrevista ao Antagonista, e esperamos ansiosamente, principalmente porque tem alguns candidatos da direita aí ao Senado que estão sendo preteridos dentro do partido justamente na disputa que é decisiva para a gente conseguir colocar um freio nos abusos da ditadura da toga, e que parece que dentro do partido o pessoal está colocando aquele perfil que não vai apoiar essas mudanças. Então talvez estejamos sendo feitos de palhaço, e a carta do Bolsonaro seria ótima para resolver este problema. E o Valdemar continua insistindo na Michelle. Valdemar tenta reverter saída de Michelle do projeto eleitoral e terá novas conversas com a ex-primeira-dama Flávio. O presidente do PL quer convencer Michelle a disputar o Senado pelo Distrito Federal e prepara nova rodada de negociações para reduzir a crise familiar. Eu, sinceramente, depois desse vídeo, de tudo isso que aconteceu, a não ser que a Michelle também dê uma reviravolta, faça um vídeo com o Flávio, tire aqueles vídeos do perfil, que aqueles vídeos já foram ruins e serão usados pela campanha da esquerda. Mas se ela vier agora e dizer que o mais importante é tirar o PT do poder, falando assim a verdade, né? O mais importante é tirar o PT do poder, vamos aqui apoiar o Flávio Bolsonaro, que é o único que tem chance de vencer o Lula. Flávio Bolsonaro, é isso aí, começar a fazer a campanha ostensiva pro Flávio, vai ser muito difícil ela se eleger senadora. Até porque temos nomes muito bons lá no Distrito Federal, Sebastião Coelho e a Bia Kicis representariam muito bem a direita, e depois desse escorregão aí dentro da direita ela está enfrentando muita resistência. Não bastasse isso, estou aqui no perfil oficial do PL Mulher, o Nacional, e ontem saiu esse aviso importante aqui, falando, né, que em razão do encerramento dos trabalhos, a equipe o PL Mulher vai ser, o perfil ali vai ter uma nova equipe com as diretrizes do partido, e que eles estão fundando um novo movimento. Sim, um novo movimento. E aí, eu não vou ler tudo, mas é esse daqui, ó, o imparáveis.mb de Michelle Bolsonaro. E aí ela faz a publicação em parceria justamente para ganhar seguidores. De ontem até aqui, 2.100 seguidores. Eu estou seguindo para observar todas as movimentações, mas não me parece um sucesso absoluto. E principalmente se a gente vê a outra publicação que ela fez junto com o partido, os comentários, gente, deixa eu abrir aqui, ó, são péssimos para ela, ó. Que coisa ridícula, cada vez mais buscando a divisão do país, é uma tristeza ver mulheres, lá. Outro. Infelizmente a Michelle de hoje não é mais a Michelle de antes. Brasil não precisa de super nada, precisa de um presidente real. Só vou seguir se apoiar o Flávio Bolsonaro. Nesta cena específica do filme, a Mulher Maravilha está protegendo blá blá blá. Que horas vocês vão fazer com que a Mulher Maravilha possa ajudar Flávio? Então, assim, os comentários já mostram que o público não vai querer votar na Michelle senadora se ela não tiver uma mudança de postura. Enquanto isso, o Flávio segue na humildade, dizendo que a Michelle Bolsonaro entrará na campanha no tempo dela. Só que, assim, o tempo é agora. Estamos no meio da guerra, lutando contra o narcoterrorismo. E quem não estiver com o Flávio está com o Lula. Não tem outro nome. Ah, mas eu não quero apoiar o Lula. Se não estiver apoiando o Flávio, está apoiando o Lula. Se é por ignorância, se é por maldade, tanto faz. Mas quem não estiver ostensivamente apoiando o Flávio agora está sim colaborando para a vitória do Lula. Querendo ou não. Infelizmente, essa é a verdade. Vamos agora sair do assunto das traições. Espero que esse seja o último vídeo que eu tenho que falar sobre isso, que o pessoal recobre a consciência e trabalhe na campanha do Flávio, porque a gente tem um inimigo mais importante agora para derrotar. E aí, as deputadas da esquerda estão indo à PGR contra o Paulo Figueiredo e missão por ataques a voto das mulheres, né? Então, os parlamentares de esquerda sustentam que as declarações e teses sobre sufrágio feminino podem configurar violência política de gênero e propaganda discriminatória. Então, aí tá aí a turminha da censura, né? E se você concorda ou não com o Paulo, tanto faz. Agora, querer punir uma pessoa pelo que ela falou, pelo que ela pensa, é coisa de ditadura.
E enquanto todo mundo está vendo essa coisa toda acontecendo, briga Michele, Sóstenes, Tarcísio, e vota mulher, não vota mulher, nós estamos sendo ali, estão metendo a mão no nosso bolso. Pix internacional que lubrificou o Senado antes do recesso. Vocês viram essa votação? Nem ficaram sabendo, né? A Comissão de Assuntos Econômicos autorizou a União a contratar 4,3 bilhões de reais para abastecer projetos que serão usados aí como palanque eleitoral. 15 bilhões de reais para enquanto o Brasil se entretinha com a medida provisória de 15 bilhões para socorrer exportadores com o vai e vem das pautas bombas, o Senado destravou quase sem barulho um duto milionário de dinheiro externo para obras tocadas pelo governo federal. Então eles pegaram um empréstimo de 4,3 milhões com o Banco do BRICS. Temos aí uma nova dívida, enquanto ficamos infelizmente, olhando os outros assuntos que a própria direita faz questão de se sabotar. E, bom, todo mundo viu o vídeo da promotora que deu um chilique falando, o Estado é laico, se fizer oração, o Ministério Público vai se retirar. Mas vocês viram o que deixou essa promotora tão revoltada? Foi esse poema aqui, ó. Esperança ou um carinho de alguém que ele coloca em nosso caminho. Um abraço de Deus nunca prende, acolhe, não condena, transforma. É um abraço que cura feridas invisíveis, renova a fé e nos lembra que nunca estamos sozinhos na caminhada. Quando nos permitimos descansar na sua presença, no seu abraço, descobrimos que o maior refúgio é o seu amor. Um amor que permanece fiel em todos os tempos. Que hoje você sinta esse abraço acolhedor, envolvendo a sua vida e renovando as suas esperanças para continuar no seu trabalho árduo, sem desistir. Mas não bastou só a promotora. A Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro resolveu fazer uma nota e se manifestar a favor dessa barbaridade. Tá aqui, ó. A promotora de justiça Elaine Cristina da Silva Rodrigues foi convidada a participar de uma mesa de abertura na qualidade de promotora de justiça da primeira Promotoria de Justiça da Infância, do Rio de Janeiro. A colega é uma profissional séria, competente, respeitosa, tem experiência jurídica, é maravilhosa, linda. No episódio em questão, sua manifestação, conforme relatado, teve o objeto de afirmar valores constitucionais essenciais. Então, para o pessoal do Ministério Público do Rio de Janeiro, rejeitar, proibir uma manifestação religiosa não é preconceito, não é discriminação religiosa, é constitucional. Porque, na opinião deles, a nossa Constituição é ateia. Não é laica, porque o laico todo mundo pode ter a sua religião, mas eles não querem, aliás, é só o cristianismo, né? Se for qualquer outro tipo de religião, eles batem palma e acham muito lindo. E para fechar aqui, mais uma vez chamando a atenção para o problema real que temos no Brasil, que não é o Flávio Bolsonaro, ele pode ser o início de uma solução para este problema aqui, do narcoterrorismo, aterrorizando trabalhadores. Facções exigem taxa de R$300 por dia de ambulantes nas praias do Rio de Janeiro e faturam 100 milhões por ano. 100 milhões por ano. Após propaganda de tolerância zero anunciada pela prefeitura, camelôs organizaram um protesto em frente à sede do município. Então, esse pessoalzinho aí que tá com um projeto, imparáveis, 2030, tem que ter a consciência que eles estão submetendo o povo a esse tipo de coisa aqui, por um projeto pessoal, político. Então vamos parar de picuinha, vamos parar de ficar olhando para o próprio umbigo e pensar no bem do país. Vamos nos unir e trabalhar por Flávio Bolsonaro nessa eleição. Por favor, vamos parar de dar entrevista espalhafatosa para podcast, criar escândalo que esconde o que realmente está acontecendo. Bom, essa pelo menos é a minha opinião. Eu acho que deveria ser assim. Mas fala para mim aqui nos comentários o que tu acha. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. USA Brasileiras.
Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.